lá, pessoal? Bom, agora que a gente já fez a correção de casa, eu quero que vocês façam sozinhos a página 98, só tem 2 exercícios aqui em cima para responder, e esse aqui também, ó. Isso aqui você vai colocar adjetivos. Esse daqui é referente ao texto, interpretação de texto. Tem a figura de linguagem que eu falei para vocês do outro vídeo, e aqui são os adjetivos, tá bom? Então, aqui que tem um espacinho menor, você vai colocar adjetivos do prédio, tá? Nessas 4 fileirinhas aqui. Então, uma palavrinha, um adjetivo para cada fileirinha. Então, como é que era o prédio? O prédio era bonito? Era feio? Era mal cuidado? Era horroroso? Vê lá nas características do que a gente leu da aula passada, e aí você responde com uma palavra cada, e cada palavra daqui vai ser um adjetivo, tá? Pode ser adjetivo sobre coisas boas ou coisas ruins, que vão qualificar da características ao substantivo prédio, tá? Ou é artigo, prédio, substantivo, e o adjetivo é vocês que vão colocar aqui, mas não vai ser inventado da cabeça de vocês, não. Olha o que tá escrito lá no texto, tá? E aqui, que é um espacinho maior, também você vai falar características sobre as paredes, os móveis e a professora, tá? Se a professora era boa, ruim, como é que ela era, desanimada, ótima, excelente, você vai colocar lá. Aí, como tem um espaço maior, cabe uma frase inteira, tá bom? E eu quero falar com vocês sobre o texto descritivo, que nós fizemos um pouquinho na correção de lição de casa, e o texto narrativo, que eu falei num outro vídeo, tá? Então, para ser narrativa, para narrar, eu tenho que contar um texto. Pode ser para qualquer texto, tá? Uma fábula, uma lenda, um texto policial. Eu posso narrar esse texto, ou seja, eu vou contar. Só que tem que ter aquelas características que eu falei, as 5 básicas. Tem que ter personagem, tempo e espaço, não pode faltar para narrativa. O que mais? O próprio narrador, as personagens, tá bom? Você pode ter o narrador personagem, você pode ter só um narrador protagonista, tá? Em primeira pessoa, ou o narrador observador, que ele só observa, ele sabe tudo que as personagens falam ou vão falar, até mesmo antes, tá bom? E agora eu vou ler para você, é importante saber da página 99, porque o textinho abaixo vocês vão fazer para um exercício de lição de casa, tá? Vocês vão escrever, eu já falo já o que é. Vamos lá, é importante saber, página 99, acompanha com os olhos aí comigo. As descrições são importantes em vários gêneros de texto. Num conto, por exemplo, por meio de descrição, o autor apresenta as características do lugar, das personagens, tudo que é importante para a descrição do clima na narrativa, imagens, sentidos, etc. Assim, ele cria expectativas, prende, tá? Prende entre aspas é um modo de falar, tá? Para dizer que ele amarra também o leitor, para que o leitor tenha interesse de continuar lendo aquilo que ele está falando, tá? A história envolvendo-a na trama. Então é isso, para ter essa descrição, o texto descritivo, que vai ser isso aqui que eu vou pedir para a lição de casa, ó. Texto descritivo, você vai ter que descrever. Por exemplo, tem uma mulher, então a mulher era bonita, era loira, ou era morena, ou era ruiva, era baixinha, era gordinha, a mulher estava de vestido ou estava de calça, o vestido era de bolinha, ou era vermelho, ou era azul. Você descreve os fatos, os acontecimentos, não só de pessoas, das personagens, mas como do lugar, do tempo. Você pode estar falando e descrevendo algo que passou nos anos 20, pode ser até imaginário, pode ser que tenha acontecido, né? Você pode estar fazendo também, dando uma característica, né, descritiva de alguns detalhes de um lugar. Então, você pode estar falando de um mercado, de um shopping, de um sítio, de um acontecimento que aconteceu. Por exemplo, você pode estar fazendo um texto descritivo do ano novo. Você pode fazer um texto descritivo de como foi suas férias, tá bom? E assim por diante. Pode ser coisas, pessoas, animais. Você vai descrever fatos, pessoas, animais, acontecimentos, objetos, tudo que você vê, tudo que tiver ao seu redor. Aí você vai escrever, tá? Por isso que é o texto descritivo. Só que você vai colocar o quê? Detalhes, que coisa que o narrativo não tem. Esse detalhes de coisas, que como eu citei da moça, do vestido, da roupa, do cabelo, não sei o que, são textos descritivos. Você vai descrever cada coisa minuciosamente, tá bom?
É isso. Então, vamos continuar lendo, olha lá. Um texto pode ser mais descrito ou mais narrativo. Isso dependerá da intenção do seu autor. Observe o esquema acima de Gabriel Ternurinha. Em primeiro lugar, o texto apresenta uma ideia geral do ambiente. Feio, velho, sujo, assim que era, né? O lugar da escola. Mal cuidada, né, de escola que ele estudava. Em seguida, o texto começa a descrever cada parte do mesmo ambiente a fim de que o leitor tenha uma imagem mais clara do lugar. Ele parte do mais geral, que é o prédio, né, o primeiro, para os aspectos mais particulares, que são o segundo plano, vamos dizer assim, as paredes, os móveis, tá ok? Então, depois descreve a personagem que está no ambiente. Quem são essas personagens? A professora, os alunos, ele começa a descrever um por um as características, como são, como elas se comportam, tá? Compondo o mesmo quadro de abandono do lugar. Como conclusão, olha lá, todo o texto, tanto narrativo quanto descritivo, vai ter que ter a conclusão. No final, você conclui tudo aquilo que você andou falando lá no texto, tá? Como conclusão, retoma a ideia geral, olha lá, quando você chega no final, é assim que se faz uma redação. Começo, meio, fim, e o fim, quando você já tá na conclusão, você retoma aquilo que foi falado lá no comecinho para fechar, tá bom? Para que tudo faça sentido, não fique nada solto no texto. Agora você vai usando parágrafo por parágrafo. O que é cada parágrafo? Cada vez que você mudar de assunto, vai falar de uma outra coisa, você muda o parágrafo e assim por diante, tanto no texto descritivo quanto no texto narrativo. De lição de casa vai ser a mesma coisa para vocês, tá bom? Vamos continuar lendo então. Bom, portanto, nem sempre basta dizer que um ambiente é feio ou bonito. Ao se fazer uma descrição, é preciso dar detalhes do lugar, o que o leitor consiga imaginá-lo. E para que você não se perca na hora de escrever, faça um plano e um pequeno esquema. Eu chamo de esboço isso. O que eu vou escrever? Eu vou escrever tal coisa. O que eu sei sobre isso? Eu sei isso, isso, isso. Anota essas coisas e começa a desenvolver o texto. Aí você fala, mas como é que eu vou terminar? Entende? Você faz um esquema primeiro, como se fosse um esboço, um rabisco, para você ter uma ideia do que você já vai escrever. Isso é importante. Quando estiver sem ideias, escreva tudo que vier ao pensamento, tá vendo? Como se fosse um rabisquinho, faz ao lado, não faz na folha principal ainda. Depois selecione o que você achou mais interessante. Eu gostei disso, isso aqui é o ponto central que eu quero falar. Faz um círculo, põe uma canetinha, para você firmar, bater o olho e já falar, olha, não posso esquecer de falar isso é muito importante. Em seguida, coloque as frases em ordem e desenvolva um parágrafo